Boa tarde a todos, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, continuando com o nosso tópico de Lei de Faraday. Hoje será, acho que, o último dia que a gente vai estar estudando especificamente a Lei de Faraday. É claro que a gente vai utilizá-la ao longo de todo o capítulo, mas hoje a gente vai, então, tentar terminar o estudo específico dela, especificamente ela, somente ela, para que a gente possa continuar com a nossa matéria. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente já no início da aula. Normalmente a gente faz atividades em grupo depois de um tempinho de aula convencional, né, de aula expositiva convencional. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, vocês estão vendo que é possível criar um motor, ou algo muito semelhante a um motor, utilizando materiais muito simples. No caso, aí está sendo apenas utilizado alguns ímãs, 3 apenas para ficar um ímã forte, uma pilha de 1,5 volt e um aramezinho retorcido. Esse tipo de motor, que aqui está o esquema do que está acontecendo, é chamado de motor homopolar. E foi inventado pelo próprio Faraday, o primeiro motor elétrico a ser inventado. No caso do Faraday, o motor consistia, olhando aqui para a direita da figura apenas, o motor consistia essencialmente de um fio condutor, que no caso seria algo assim, mergulhado em mercúrio. No caso, o mercúrio está aí para proporcionar condutividade, mas com pouco atrito, né? Então, você tem um fio condutor, ele está preso a essa haste aqui. Aqui você tem um ímã, e aí você faz uma diferença de potencial entre o fio condutor e essa base aqui, né? Você liga isso aqui a uma bateria e você observa que esse fio vai ficar rotacionando em torno aqui do ímã, de maneira muito semelhante a, ao que nós estávamos vendo no início na tela de apresentação, digamos assim, da nossa aula. E hoje, em vez de explicar o funcionamento disso, eu queria que vocês, em equipe, eu vou abrir aquela salinha de aula individual para vocês, eu queria que vocês refletissem, discutissem sobre como é possível gerar esse tipo de movimento com essas peças. Só queria chamar a atenção aqui no diagramazinho, para vocês entendam o que vocês devem procurar, né? O fio, ele, no caso lá, ele era só dobrado na parte superior aqui para fazer contato com o polo positivo da pilha, e dobrado aqui em 2 seções, como se fossem 2 espiras quadradas, que encostam aqui no ímã. Mas note que o ímã é feito de uma liga metálica, né? E condutora. Então, você fecha o circuito ao tocar o ímã, certo? Então, aqui no nosso esquema, talvez fique um pouco mais claro. Então, aqui aquela haste, né? Está feita um pouquinho não, bem menor aqui. Ela toca o ímã. O outro lado dela também toca o ímã. Então, há a corrente percorrendo essa haste metálica. E o que eu queria que vocês fizessem agora é que vocês se reunissem e discutissem o que é que provoca o movimento, como esse movimento acontece, né? Como é que você conseguiria predizer, por exemplo, a direção do movimento. Olhando de cima, vai rodar no sentido horário ou anti-horário. E eu vou dar 4 minutinhos, 5 minutinhos para vocês discutirem em equipe. Vou abrir 2 salas
Ah, mas eu acho que tem poucos alunos, temos apenas 5 alunos hoje, né? A maioria foi pegar o chip que está sendo distribuído hoje lá na URCA. Ah, entrou mais um. Então, 6 alunos agora. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é que vocês se distribuíssem nessas duas salas. Se alguém quiser, pode capturar a tela agora, ou, né, alguma tela dessa daqui desse videozinho. E eu queria que vocês em equipe discutissem o que está por trás desse movimento e como a gente pode predizer para que lado o aramezinho vai girar, baseado em alguma coisa, né? Algum tipo de princípio que vocês ainda vão refletir e dizer qual é. Ok, pessoal? Então eu vou abrir aqui as salas. Aparentemente saiu um monte de gente do nada. Mas eu vou abrir aqui as salas. Vou abrir duas. Acho que duas é mais do que o suficiente. Mas se vocês acharem que tem pouca gente, podem todos ficar em uma sala só. Mas então, só repetindo, eu queria que você me dissessem o que acontece, por que acontece, né? Por que está acontecendo esse giro, qual é o princípio que está envolvido, e me fossem capazes de predizer para que lado, por exemplo, uma hastezinha como essa aqui vai girar, usando os princípios que vocês acham que está por trás do movimento do aramezinho, certo, pessoal? As salas já estão abertas. São 1h42, então às 1h47 a gente retorna. Se vocês acharem que é tempo demais, porque é só uma discussão simples, vocês saiam da sala e aí a gente dá continuidade à aula. Ok, pessoal? Você está com dificuldade para entrar na sala, Roberto?
Não, não entra sozinho, eu deixei aberto, mas eu vou mover você para a sala. E aí, Daniel, chegaram a alguma conclusão? Saí sem querer de lá. Meu Saiu sem computador querer? foi.
Eu pensei que vocês já tinham acabado. Mas dá para retornar depois que... Tá só Depois que travando meu sai. computador aqui. Bom, pessoal, bem-vindos de volta a todos, né? E aí, vocês conseguiram chegar a alguma conclusão? Por que que isso acontece? Qual o princípio que está por trás? E como é que a gente poderia prever para que lado, visto de cima, né? Para que lado, que sentido estaria girando o aramezinho, no horário ou no anti-horário? E aí, o que que vocês encontraram? O que vocês discutiram? Emerson, Daniel, Ana Paula, Dona Alice, ninguém quer se manifestar? Não chegaram a conclusão nenhuma? Professor, ficou todo mundo mudo na sala, ninguém falou nada. Ah, ninguém falou nada. Não, Então não tinha como chegar a uma conclusão mesmo. Está todo mundo não. calado, Pois aí, é, aí tá difícil, né? verdade. Bom, vamos lá, pessoal. Emerson colocou aqui no chat, sem conclusão. Bom, Emerson é demais. Primeiro, alguém poderia me ajudar aqui com relação a correntes? O que é que vai acontecer quando você encosta um arame dessa maneira aqui, numa pilha, no caso, no polo positivo da pilha e no polo negativo através do ímã, né? Creio que os elétrons vão fluir para cima, né? Sim, os elétrons vão fluir para cima, então a gente poderia dizer que o sentido convencional da corrente é para baixo, né? Não faz isso, né? Concorda? Se os elétrons estão indo para cima, o sentido convencional é o contrário, né? É como se fossem os prótons se movendo, cargas positivas se movendo, então a gente tem corrente para baixo. Ok. Aqui tem um ímã, não é? Como é que vai estar o campo, as linhas de campo próximo aqui dessa região aqui da parte de baixo da pilha? Isto é, supondo que aqui seja o Polo Norte, vamos supor que o Polo Norte está aqui na parte superior do ímã. Como é que estariam as linhas de campo, né? Então, elas saem do Polo Norte, né? E dão a volta e vão eventualmente, deixa eu fazer pontilhado para não bagunçar a figura, mas elas vão dar a volta, né? E entrar aqui no Polo Sul. Mesma coisa acontecendo aqui do outro lado. Então a gente tem que as linhas de campo, se for aqui o norte para cá, estaria fazendo isso. Certo? Acho que ninguém está com dúvida até agora, não é? Bom, só para limpar um pouco a figura, eu vou desenhar o aramezinho, um dos arames, o arame da esquerda aqui, e o arame o arame da direita, né, no caso, e agora o arame da esquerda. E vou colocar sobre ele como estão as linhas de campo, né, no caso o campo B. Vou considerar que aqui já está perpendicular por uma questão de conveniência, mas não precisava. O outro lado aqui está para cá. Corrente está para cá. E nesse outro está para cá. Com essa figura aqui, alguém já é capaz de me dizer por que que roda, qual que está por trás?
Vai ter um torque por causa da disposição das forças. Vai ter, a da esquerda vai estar entrando e a da direita vai estar saindo. Essencialmente é isso que vai estar acontecendo, tá, pessoal? Vocês lembram que um fio ele vai sofrer uma força magnética que é I, não sei se eu chamei o L maiúsculo, ILB, né? Em que L era um vetor que apontava no sentido do fio, né? De preferência seguindo aqui o sentido da corrente, né? Então, se você fizer LB ou IB, né? Você vai ver que nesse lado aqui na direita, vou fazer em verde, a força sai. E aqui à esquerda, a força entra. Isto é, a parte da direita do fio é puxado para frente do quadro, da sua tela, né, em direção a você. E a parte da esquerda do fio é empurrado para longe de você. Então, é claro, se você olhar de cima, você vai ver uma rotação causada por essas duas forças, né, pelo torque dessas duas forças, já que o centro está mais ou menos aqui, né, vai ter uma alavanca aqui, para cá, para um lado e para o outro. E vocês vão estar vendo, então, um movimento, se o ímã estiver com o polo positivo para cima, no sentido horário, se o ímã estiver para baixo, no sentido anti-horário. Então, é isso que vai acontecer. É claro que se eu deixar o ímã para cima e inverter a pilha, eu também inverto o sentido de rotação. Mas, de qualquer maneira, esse motorzinho, homopolar, tem como princípio de funcionamento essencialmente aquilo que vocês viram há uns, sei lá quanto, algumas aulas atrás, quer dizer, a força magnética agindo em fios, né? No caso que não é um fio, aramezinho, mas é a parte dentro de um fio, né? Desencapado. E aí você tem um motorzinho como esse funcionando de maneira muito simples. Deu para entender o funcionamento desse motor, pessoal? Ok. Se ninguém se manifestou, suponho que tenham Professor, entendido. Oi. na prática mesmo ali, ele vai acabar girando de forma anti-horária por conta do sentido real, né, da corrente. Mas se fosse o sentido real da corrente, a regra da mão direita também inverte, né? Lembra que esse I, essa fórmula, a F igual a IL vetorial B, o sentido da força é o sentido que é verificado mecanicamente. A gente encontra a fórmula a partir da suposição do sentido da corrente. Se você inverte o sentido da corrente, você não vai estar modificando o sentido da força, né? Foi a sua suposição que estava errada no caso. E aí você vai, no caso, você considerar a corrente como sendo uma coisa, o portador de carga, né? Como sendo uma coisa negativa, aí tudo muda, né? Lá no comecinho, lembra lá da fórmula de Lorentz, né? A força de Lorentz. Então você sai mudando o sinalzinho lá, então você acaba invertendo esse produto vetorial. Essa lei aqui, ó, ela ficaria BL se fosse no sentido convencional ou no sentido real da corrente, tá? Seria assim. E aí o sentido é esse mesmo que a gente está encontrando. Tanto faz você imaginar que os prótons estão andando para um lado, como os elétrons estão andando para o outro. Não há diferença física para isso. Você poderia imaginar que você está, se você vê um elétron, imagina que tem elétron subindo. Isso aqui é um elétron. Se você está do ponto de vista do elétron, ele vai ver prótons passando, descendo para ele. Então, mecanicamente, não tem problema nenhum você escolher um sentido ou outro. Tá? Agora, é claro, quando você escolhe um sentido, você fala assim, vou trabalhar com o sentido real, você tem que adequar suas expressões para isso. Então, levar em conta o
o valor da carga como negativo, etc. Tá? Mas não é para mudar as conclusões mecânicas por trás disso. Se você diz que é para gerar num sentido, e aí você está dizendo que a corrente é o sentido convencional, não é para girar no outro se alguém fizer a mesma análise e considerar que é o sentido real da corrente. Tá? A previsão é para ser a mesma para os dois casos. As formas, as expressões, as coisas é que mudam, mas o resultado final é o mesmo. Não sei se foi claro com relação a isso. Por mais que mude o sentido da corrente, ainda tem o sinal do elétron, né? Exato. Aí o sinal, ele... Exato. Tá embutido naquilo ali. O sinal é que vai levar em conta isso. E aí o sinal é que faz essa mudança aqui, porque o produto vetorial não é comutativo, né? Aí, quando você muda, você tem que mudar o sinal. Ok? Ok. Beleza, então vamos lá. Todo mundo entendeu, pessoal? Se todo mundo entendeu, eu vou limpar aqui para a gente seguir em frente na nossa aula. Ninguém se manifestou, vou deixar já limpozinho aqui. E a gente vai dar continuidade, então. Ok. Então vamos lá. Seguir agora com nossos exemplozinhos mais chatos, digamos assim. Bom, a gente viu na aula passada o efeito de por exemplo, uma espira que estava inicialmente numa região onde não havia campo magnético e ela entrava numa região de campo magnético. Ou uma que começava parcialmente inserida nessa região e progressivamente se inseria mais na região com o campo magnético. Agora a gente vai fazer uma pequena variação desse tipo de problema. A gente vai dizer que esse é um problema de uma barra em movimento sobre trilhos. Quer dizer, imagine que você tem o seguinte, você tem um trilho condutor aqui, que é essa barra horizontal superior, e outro trilho condutor aqui, a barra horizontal inferior. E esses trilhos estão ligados. Botei aqui uma resistência, mas podia ser um circuito ou podia não ser nada. Tá? Mas que eles estejam conectados entre si. Se eu pego um trilho, aqui essa barrinha vertical, trilhão, uma barra, e coloco sobre o trilho, note que se ela estiver aqui parada, ela está fechando o circuito. Né? Quer dizer, pode haver uma corrente, e a corrente pode percorrer para um lado ou para o outro. Quer dizer, tem um caminhozinho, todo mundo aqui é condutor, tem caminhos para os elétrons andarem ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Note que se eu mover essa barra para a direita ou para a esquerda, eu estaria mudando como se fosse a área real da espira. Isso aqui você poderia considerar uma espira, né? Esse quadradinho aqui feito por esses condutores. E daí, se eu mover a barra para a direita ou para a esquerda, a gente poderia imaginar que a gente poderia interpretar que seria um aumento da área efetiva da espira. No momento que você varia a área da espira, imagine que essa barrinha está bem aqui, por exemplo, coincidindo com a resistência. Então, a área efetiva é zero, né? Essas duas estão aqui numa área. No momento que ela começa a andar para o lado aqui, começa a haver um aumentozinho da área progressivo. E ela começa a varrer, passar por cima de diversas linhas de campo, de maneira que, ao longo do tempo, o número de linhas de campo que vão atravessar esta espira aumenta. Ou, se a barrinha estivesse movendo para a esquerda, diminuiria. Mas, de qualquer maneira, o fluxo magnético varia se eu mover essa barrinha para o lado ou para o outro. Todo mundo consegue entender esse argumento? Sim. Ok. Então vamos tentar botar isso aqui no papel, né? No papel, na tela, no caso. Então a gente tem uma espira que é como se variasse a área. É algo semelhante, eu não lembro se foi o Daniel, foi o Emerson, mas se um dos dois, perguntou se existia uma maneira de fazer o motor, de gerar alguma coisa variando a área da espira, né? Isso, fui eu. Pois é. Então, bom, não é propriamente um motor no sentido convencional da palavra, visto que o motor em geral tem um eixo que gira e você transforma aquilo
em um movimento que você quiser, em um tipo de trabalho que você desejar, mas é semelhante ao motor no sentido de que isso daqui vai promover o movimento dessa barra. Depois que você colocá-la em movimento, né? Você precisa como se fosse no motor de partida, mas uma vez que ela esteja em movimento, ela pode permanecer em movimento por causa da maneira como está organizada aqui o campo e a área da espira. Então vamos lá. Fluxo magnético, vocês sabem que é B vezes A, né? A gente está sempre trabalhando aqui com coisas perpendiculares, de maneira que a gente não precisa fazer aquela integral de superfície. A gente vai ficar só trabalhando com B vetorial A. E no caso mais fácil aqui para a gente, em que no caso a gente poderia escolher o vetor que representa essa áreazinha como sendo entrando no quadro, de maneira a coincidir, a ser paralelo ao vetor, aos vetores, né, do campo magnético. Aí você teria cosseno de 0 grau, e aí dá 1, e aí você fica só com B vezes A. Então você teria densidade do campo vezes a área como sendo o fluxo magnético. E a gente sabe ainda que a variação temporal do fluxo magnético dá origem a uma força eletromotriz, né? A gente viu isso nas aulas passadas, que é a lei de Faraday. Então a gente tem uma expressão para o fluxo como função da área, e a gente sabe depois que se a gente derivar essa expressão com relação ao tempo, a gente obtém a força eletromotriz. Então, se a gente conseguir escrever essa área aqui de alguma maneira que nos dê a velocidade, a gente pode encontrar uma relação entre a força eletromotriz e a velocidade de movimento dessa barrinha. E o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, se a gente disser que essa altura aqui é L, e o quanto a barrinha andou é X, a gente poderia dizer então que a área dela é base vezes altura, L vezes X, né? Então o fluxo magnético vai ficar a intensidade do campo, a altura, vezes o quanto ela andou. Se eu derivar isso com relação ao tempo, B é constante, né? Estou supondo aqui que é um campo uniforme e constante. L, que é essa largura aqui entre os trilhos, né? Também é constante. Mas, é claro, se ela está se mexendo, esse x varia com o tempo. Então, eu vou ficar com dx dt. A dx dt é a própria velocidade, né? De maneira que a gente pode relacionar a variação temporal do fluxo com BLV. E a variação temporal do fluxo nada mais é do que a FEM. De maneira que a FEM ficaria menos BLV. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Sabendo, só com o que está aqui no quadro, será que a gente conseguiria prever o sentido da corrente? Na espira, né? Eu vou chamar de espira isso daqui, né? Esse quadradinho feito pela barra, os trilhos e a resistência. Como é que a gente faria para encontrar? A gente até comentou o nome daquilo que a gente vai usar agorinha, no começo da aula. Seria no sentido anti-horário, né? Quando você faz a regra da mão direita. Isso, aí você está usando o que no caso? Não é? Qual fórmula, qual lei você está usando? Eu creio que seja só a regra da mão direita, né? Você deve estar usando essa daqui, né? Que é vetorial B, justamente né? essa aí. Isso. O nome disso é força, na verdade não é a força de Lorentz propriamente dita, é a parte magnética da força de Lorentz, tá, pessoal? A força de Lorentz tem dois termos, né? Tem aquele termo que é, né? Que é a força que age sobre uma carga, então é
É a carga vezes o campo elétrico que está agindo sobre ela, mais essa grande parte aqui, mas a gente acaba chamando isso aqui de força de Lorentz mesmo, Q vetorial B. QV vetorial B. É força de Lorentz, tá? Toda vez que eu falar força de Lorentz, vocês podem lembrar disso daqui. E foi a partir dessa daqui que a gente encontrou aquela que a gente escreveu há pouco tempo e usou para falar daquele motorzinho homopolar. A gente usou aquela expressão IL vetorial B a partir dessa expressão aqui. A gente chegou nela a partir dessa expressão. A gente reescreveu V, né, como se fosse um deslocamento, num certo sentido, sobre tempo, né? Só que carga sobre tempo é a corrente. E aí a gente ficaria, então, com força corrente, o comprimento do fio, né, que é o quanto a carga está se deslocando, vetorial B. Então, aquela expressão a gente achou a partir dessa, que é a força de Lorentz. Eu só estou reforçando aqui o nome para que toda vez que eu falar força de Lorentz, não fique, né, boiando o que está sendo dito. Mas é esta expressão aí. Então, aí foi o Daniel que falou, acho, não foi? Que falou que, usando a regra da mão direita, você achava que a corrente iria no sentido anti-horário. Então, no fundo, o que ele fez foi o seguinte: ele orientou o dedo indicador dele no sentido aqui da velocidade, o dedo médio no sentido do campo, e aí você fica com o seu polegar para cima, né? Ok? Isto é, a força que as carguinhas positivas sentem é para cima. Aí, só para ficar clara aquela pergunta do Emerson, acho, com relação ao sentido da corrente. E se você considerar o sentido real da corrente? Bom, se eu estou dizendo que o sentido convencional é para cima, o sentido real é para baixo aqui nessa barra, né? Quer dizer, se é anti-horário, se gira, a corrente gira no anti-horário no sentido convencional, ela deve girar no sentido horário no real. Isto é, os elétrons estariam sentindo uma força aqui da barra para baixo, né? Sentindo uma força para baixo. Note que você encontraria a força para baixo se você usasse a regra da mão direita. Porque V vetorial B é para cima, mas se eu estiver pegando o portador de carga como sendo o elétron, ele é menos que, e aí então, em vez de a força apontar para cima, você vai ter o sinal de menos, vai apontar para baixo, e aí, por esta expressão, você encontraria que o sentido real da corrente seria descendo a barra, isto é, horário. Que está de acordo com aquilo com a análise anterior que a gente fez, que a gente falou que no sentido convencional era no sentido anti-horário. No sentido real era se você estiver considerando o sentido real da corrente, é no horário, e sentido convencional da corrente é no anti-horário. Então, a análise mecânica ela está de acordo com o que a gente entende que é sentido real e convencional. Tá? Vocês nunca vão achar respostas contraditórias, do tipo, os elétrons também estão subindo. Não, não é assim. Então, se você acha que os prótons estão subindo aqui na barra, você tem que imaginar que os elétrons estão descendo aqui na barra. E você encontra, a partir da fórmula, exatamente isso. Mas pergunta que eu havia feito é se você conseguiria interpretar, utilizando esta expressão, que você tem um sentido, se você teria o sentido, se a corrente estaria girando no sentido horário ou anti-horário, no caso, corrente, a gente sempre trabalha no sentido convencional, a corrente vai estar no sentido anti-horário. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho. A gente podia ter usado a lei de Lenz também, não? Também, podia. E aí certo. ficaria como? No sentido anti-horário também, porque tende a se opor à variação do... Exato, eu estou aumentando. Bom, a pergunta aqui foi o Emerson, né? Que perguntou, foi o seguinte: e se eu usasse a lei de Lenz? A lei de Lenz me diz que o campo gerado
pela espira, campo magnético gerado pela espira, e esse magnético é o que dá origem à FEM, que é o que dá origem ao movimento, né, dos elétrons, dos portadores de carga, ele é sempre no sentido contrário ao que está acontecendo. Então, por exemplo, a barra está indo para a direita. Se a barra está indo para a direita, ela está passando por cima de mais linhas de campo. Quer dizer, o total de linhas de campo que atravessam a área aumenta. Se aumenta, a lei de Lenz nos garante que a espira vai querer criar um campo magnético que se opõe a isso. Então, se está aumentando, quer dizer, a variação é no sentido de aumentar, isto é, apontar mais no sentido de entrar na tela. Quanto mais eu vou aqui para a direita, mais o fluxo aumenta no sentido de entrar na tela. Então, ela se opõe a isso e fala, não, eu vou fazer um campo magnético oposto a isso. Quer dizer, saindo da tela. Saindo da tela, você usa lá aquela regrinha da circulação, bota o seu polegar saindo da tela, sua mão vai estar circulando no sentido anti-horário também. Claro, tem que dar a mesma resposta, né? Então é isso. Ok, Emerson? Apesar que não foi dúvida, né? Você estava afirmando. Mas, ok. É dúvida mais alguém, pessoal? Alguém ficou com dúvida com relação a isso? Então as duas formas funcionam e dão, obviamente, a mesma resposta. Senão a gente não seria ciência exata, né? Tem que dar a mesma resposta sempre. Alguma dúvida, pessoal? Ok, vamos lá. Então vocês estão entendendo. Se vocês estão entendendo, vamos tentar resolver a questão. Então, eu queria que vocês refletissem sobre como é que a gente poderia fazer para resolver esse tipo de questão, como essa que está no quadro. Então, nessa figura, você vai considerar que a intensidade do campo é de 0,6 Tesla, a velocidade é 8 metros por segundo, a velocidade da barra para a direita, né, no caso. O L, quer dizer, a distância entre os trilhos é 15 centímetros e a resistênciazinha é 25 ohms. Suponha que as resistências da barra, então a resistência desse elemento aqui, ó, e dos trilhos, desses dois elementos horizontais, sejam desprezíveis. Quer dizer, você vai considerar que nesse circuito, né, nessa espira, somente a resistência tem somente o resistor tem resistência. Então, eu queria que vocês encontrassem a FEM induzida no circuito, a corrente no circuito, e para a gente fazer uma pontezinha entre aquilo que a gente está vendo agora e aquilo que vocês viram em Física 1 e 2, qual seria a força necessária para mover a haste com velocidade constante? Certo? Então, como é que a gente faria isso, pessoal? Ideias? Eu não quero mandar você direto para a sala, porque eu acho que, às vezes, se vocês não refletiram bem direitinho, às vezes a gente fica meio perdido, né? E vocês vão ficar calados como ficaram da outra vez. Professor, Como é que a gente... Oi? agora eu pensei em uma dúvida no caso. O professor falou que a força nesse exemplo aí, né? Só que na imagem passada era para cima, mas ali é como se fosse a força em cada carguinha, né? Não no fio inteiro. Exatamente. Ah, tá certo. Só para esclarecer. Ok. Então, como é que a gente faria isso? Tem ideia, Emerson? Você que está aí bem Tenho. interativo hoje. Como é que a gente faria? O professor já calculou o fluxo, né? Então, ou quer dizer, a variação do fluxo, que ficou até BLV, acredito eu. Aí a fé induzida vai ser menos isso. Exato. Aqui no caso, eu botei eu botei em módulo, só porque quando você vai falar voltagem, em geral você não diz que uma pilha tem, por exemplo, menos 1,5. Você sempre bota 1,5, né? Mesmo que ela esteja aparecendo de uma maneira que você fosse fazer uma medida e ela desse negativa. Porque, no fundo, medir menos e mais depende da sua convenção. Se você pegar e estiver medindo ela com a voltagem de uma pilha com um voltímetro, dependendo de onde você colocou o fiozinho preto e vermelho, você vai obter resultados
ou positivos ou negativos, né? O positivo e negativo nos ajuda aqui no caso, que é a lei de Lenz, a entender o sentido da corrente. Então, quando faço a pergunta, a fé induzida, em geral, a gente responde positivo, tá? Claro, se botou na prova menos, eu não vou considerar errado, mas em geral a gente coloca positivo. Então, a gente havia feito anteriormente, né? Deixa eu voltar aqui os slides. Encontrado que a FEM dava menos BLV. Então, dá só pegar, substituir os valores, dá 0,72 volts. A corrente no circuito também é direta, você vai usar a lei de Ohm. Então, escreve I como sendo a FEM sobre R, dá 28,8 mA. E a força necessária para mover a haste com velocidade constante? Como é que a gente faria? Pelo que eu tô vendo, essa velocidade inicial que esse fio ali vai ter, vai acabar gerando uma força que vai desacelerar ele, né? Então eu preciso equilibrar essa força de desaceleração com uma força que eu vou estar dando, né? Uhum. Bom, tá correto, tá? A sua análise foi uma análise mecânica, né? E que faz sentido, né? Não faria sentido que ele se acelerasse sozinho, né? E saísse cada vez mais ganhando velocidade até o infinito, né? Então, no caso, quando você empurra isso daí, você viu que você tem uma corrente no sentido sobre essa barra, no sentido de para cima, né? A análise que a gente fez anteriormente. Então, a corrente seria para cima. E quando eu falar corrente, sempre é sentido convencional, tá, pessoal? Apesar da dúvida gerada hoje em dia, hoje, né, especificamente, sempre é sentido convencional. Então, se você colocar seu dedo no sentido... Bom, você pode usar aquela expressãozinha que a gente comentou agora também no início da aula, que foi para relembrar daquela expressão que eu trouxe aquele probleminha lá do motor monopolar. Então, a gente viu que a força no fio é ILB, né? Então, a força no fio vai ser, então, L. L a gente comentou que tem o mesmo sentido da corrente, né? Então, é um vetor que aponta na direção do fio e tem o mesmo sentido da corrente, então ele é para cima. Então, coloque seu indicador para cima. Coloque seu dedo médio entrando na tela, seu polegar vai ficar para... Seu polegar direito, né, da mão direita, vai ficar para a esquerda. Isto é, freia a haste. A barra, né, no caso aí. Então, se você empurra essa barrinha para a direita e fica observando o que acontece com ela, ela vai tender a diminuir a velocidade dela ao longo do tempo, porque a força que age sobre a barra é no sentido de frear o movimento, é sentido contra o movimento. Vou fazer mais algumas perguntinhas. Eu empurro essa barra. Pode até ser para o Emerson que está analisando mecanicamente. Eu empurro essa barra para a direita. Ela começa a frear. Ela volta depois em direção a mim ou não? Não, ela não volta, porque vai ter hora que vai parar a variação do fluxo. Exato. Na hora que ela parar, para a variação do fluxo, para a FEM, para a corrente, não tem motivo para ela estar voltando. Então, ela não vai inverter, né, o sinal para você. Então, é uma força que age para a esquerda, mas essa força vai diminuindo com o passar do tempo, né? Porque você vai ter uma corrente cada vez menor, né? Ela vai agindo, vai diminuindo a velocidade, só que o que gera a FEM é o V, né? Se eu substituir isso aqui, poderia ficar... A corrente é BLV sobre R. Então, essa força diminui um pouquinho o V. Quando ela diminui um pouquinho a velocidade, ela está diminuindo também a corrente. Porque esse V diminui e diminui. Aí a força, então, diminui, que por sua vez diminui a velocidade, que por sua vez diminui a corrente, diminui ela também, e aí fica nessa coisa até que a força seja zero, a corrente seja zero e a FEM também seja zero.
Deu para entender essa análise, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Agora sim, eu vou passar um probleminha para vocês. Quero que vocês reflitam. Eu sei que às vezes é um pouco cansativo, né? Ficar sempre indo para uma sala de aulas separada e ficar discutindo, mas como vocês sabem, física a gente só aprende fazendo e discutindo e conversando, né? E durante a aula eu fico só essencialmente resolvendo um monte de problema no quadro e vocês não estão às vezes refletindo tanto quanto deveriam. E aí o momento que vocês têm para refletir é agora, né? Seria aquele momento que eu falo, pessoal, vamos lá tentar. Então eu vou abrir 2 salinhas, vocês podem ir para lá se vocês quiserem resolver individualmente. E o que eu queria que vocês resolvessem, quem for tirar captura de tela, é isso daqui. Ó. Então você tem uma haste, eu chamei aqui de haste, mas eu devia ter chamado de barra, tá? Então você tem uma barra, essa barrinha aqui, ó, com massa M, e ela desliza sobre trilhos condutores sem atrito, a região que possui um campo magnético uniforme B estático direcionado para baixo. Então, o mesmo probleminha que a gente estava fazendo até agora. Só que um agente externo, quer dizer, alguém, pode ser um auxiliar de laboratório, por exemplo, está empurrando a haste, mantendo o seu movimento para a direita em velocidade constante V0. Então, a gente vai lá, pede para o auxiliar do laboratório, fala, puxa essa haste aí, empurra ela, né, a barra, com velocidade constante. Você vai estar com um cronômetrozinho na mão, e no tempo t igual a 0 você fala, larga a barra. E aí o cara para de empurrar a barra com velocidade constante. E a haste vai, então, a barra vai continuar para frente enquanto é retardada pela força magnética, porque a gente viu que a força é para a esquerda. Quer dizer, se alguém estava empurrando para a direita, parou de empurrar, estava com velocidade inicial V0, se tem uma força para a esquerda, como se fosse uma força de atrito, entre aspas, né? Ela vai ser retardada. O que eu quero que vocês façam é que vocês encontrem a velocidade v da barra em função do tempo. Ok, pessoal? Eu vou dar 6, 7 minutos, 7 minutinhos para vocês fazerem isto, refletirem sobre o problema e tentarem resolver. Esse é o tipo do probleminha bacana para se pôr em provas, né? Não esse, né? Esse aqui está muito fácil. Mas começando com esse e complicando um pouquinho mais. Então eu vou abrir 2 salas de novo, gostaria que vocês conversassem entre si, ou quem quiser fazer individual também pode. Claro, sempre recomendo discutir, fica muito mais fácil de fazer. Então vou abrir as salas e a gente está fazendo isso às 2h29. Às 2h36 eu paro. Se vocês quiserem mais tempo, alguém sai da sala e me pede aqui na salona para eu dar mais um tempinho. Ok, pessoal? Vou abrir. Estão desatribuídos Alice, Marcos e Matheus. Vocês podem tanto para a sala 1 como para a sala 2, tá? Se alguém tiver com dificuldade para entrar na sala, é só me falar que eu atribuo. Está com dificuldade para entrar, Marcos? Não. Ok.
Alguma dúvida, Emerson? Não, já acabei. Beleza. E tem alguém discutindo? Então tá todo mundo calado lá também? Assim, eu e Roberta estávamos digitando um com o outro. Acho que ela tá com problema no microfone, mas o pessoal não comentou, não. Tá certo. Então, vou dar os 60 segundos para a galera cair fora. Vocês recebem mensagem, né? Quando falta um minuto? Isso, quando falta um minuto aparece. Certo. Dez segundos. Ok, pessoal. Bem-vindos de volta. E aí, alguém gostaria de dizer como é que fez? Dá uma ideia aqui pra gente, como é que a gente resolve essa questão? Vou falar então. Manda! A gente já descobriu a cara dessa força, né? Que é a força de Lorentz, só que ela é retardante, então ela é negativa. Então a gente usa a segunda lei de Newton e, tipo, no caso eu usei na forma diferencial. Aí você faz as integrações e chega na fórmula horária da velocidade. Exatamente. Quer dizer, a gente tem que a força era ILB e a corrente substituindo, né, a FEM ficava BLV sobre R, né? Aquilo que a gente tinha achado aqui, não. Desculpa, cadê? Tá aqui. A FEM é BLV, né? Então substituindo aqui dá I igual a BLV sobre R, a força era IBL, né? Só que aqui a gente tem que lembrar de botar o sinal negativo, porque quando a gente for fazer a equação horária, né, tem que prestar atenção como é que está a aceleração, que no caso tem sentido oposto ao da velocidade, como se a gente estivesse trabalhando vetorialmente em uma dimensão, né? Então, força menos IBL, I é BLV sobre R, substitui, vai ficar menos BLV sobre R, BL, vai ficar B ao quadrado, L ao quadrado, V sobre R, negativo. Velocidade é massa vezes aceleração, né, m dv dt. Então, isso daqui é igual a massa vezes aceleração. Aqui no caso a gente botou o sinal negativo. Se você não tivesse posto o sinal negativo na força, tivesse deixado ela como ILB, você teria que mudar aqui, né? Para você dizer que a aceleração ela tem sentido contrário, ou você botaria depois, para dizer que a velocidade final é menor do que a inicial, né? Bom, então é isso. Aí você, a partir dessa expressão aqui, passa o m dividindo, dt passa para o outro lado, v passa para a esquerda, né, para você ficar com todo mundo que depende de v de um lado e todo mundo que depende ou não de t do outro. Aqui, na verdade, ninguém depende de t, mas fica pelo menos o dt para o outro lado. Integra de um lado e do outro, vai ficar um log, né? E aqui vai ficar, então aqui log de vf sobre v0, né, usando aquela propriedade da subtração de log. E do outro lado, menos os termos que você botou para fora da integral, que multiplica apenas o t final, já que o t inicial era zero. Agora, é claro, a gente não queria isso, a gente queria a velocidade como função do tempo. Então, a gente tem que arranjar uma maneira de tirar esse v aqui e dizer que
em vez de botar VF, você poderia ter botado V de T, né? Então, seria de V0 até um V de T. E aqui de um 0 até um T qualquer. E aqui ficaria então um V de T, aqui ficaria simplesmente T. E, bom, aí como é que a gente vai separar isso, né? Como é que a gente vai tirar o V desse lado aqui? Bom, você pode botar exponencial de um lado e do outro. Quer dizer, se você pegar isso aqui, se isso daqui é uma igualdade, se eu elevar uma coisa a esse log, é o mesmo que elevar essa mesma coisa, no caso exponencial, a esse termo aqui negativo. Exponencial de log é o argumento. Aí você fica com VF sobre V0, vai ser então exponencial negativo, né, desse cara aqui. Passa o V0 multiplicando para o outro lado. Fica com uma coisa que tem essa cara, em que aqui eu já incorporei esse terminho que estava multiplicando T, como se fosse uma constantezinha, que é uma constante de decaimento, né, da velocidade, que é o tal, né? Chamei esse cara aqui de tal. Só para ficar claro, deixa eu fazer essa passagenzinha um pouquinho mais claro no nosso quadro. Talvez eu tenha pulado um pouquinho mais de toda vez. Então, vamos lá. Então, quando você tem essa coisa aqui, né, vai ficar exponencial. Não ficou bonito, não, exponencial. Ah, é porque eu tinha mudado a espessura da caneta há um tempo atrás. Então, vamos lá. Então, ficou exponencial do logaritmo de VF V0. Isso é igual ao exponencial de P ao quadrado, L ao quadrado, sobre MR T, F. Poderia só chamar, em vez de T, botar V de T aqui e simplesmente T aqui do outro lado, né? Ficaria mais interessante. Deixa eu fazer isso. Aqui. Então, vamos lá. Vou chamar isso aqui de um V de T, né? Então, estou trocando isso aqui por V de T e esse cara aqui deixa T. Vai ficar, então, V de T sobre V0 é igual a exponencial disto daqui. Isso aqui é um L, não é um E. Esse é maior. Exponencial do T, né? Quebrei a exponencial em duas partes. Chamo isso daqui, então, de exponencial de tal, né? Ou chamo isso daqui, na verdade, de 1 sobre tal. Acho que fica mais bacana fazendo isso. Só que, na verdade, não é isso daqui, é sem o sinal, tá, pessoal? Eu vou chamar... Vamos lá. Deixa eu marcar a coisa direito. Eu vou chamar isso daqui de, tal, de 1 sobre tal. Como se fosse fazendo analogia com decaimento nuclear, né, e com outras coisas que têm essa característica de decaimento exponencial. Então, isso aqui que eu marquei eu chamo de 1 sobre tal, então vai ficar exponencial de menos t sobre tal, v de t, igual a v0 exponencial de menos t sobre tal, que era aquilo que estava escrito aqui. Isto é, a velocidade ela cai exponencialmente com o tempo. E aí, se você quiser, sempre bom, né, visualizar esse tipo de coisa. Você bota uma coisa assim, ó, exponencial negativa, digamos, de x, né? Você veria, então, velocidade seria mais ou menos uma coisa desse tipo, ela decai exponencialmente com o tempo. Só mudar aqui a cor do meu gráfico para ficar mais bacana. Ficar bem visível, então, essa linhazinha ali que representa o que acontece com a velocidade, com a passagem do tempo, né? Então, ela cai exponencialmente, ela cai
rapidamente no início e decai mais lentamente no final. Dúvidas, pessoal? Ok. Então vamos lá. Com isso que a gente viu da lei de Faraday, a gente pode entender o funcionamento de geradores e motores. A gente havia visto, falado rapidamente do funcionamento de motores de corrente contínua em alguma das aulas passadas, não vou lembrar o número da aula. Agora nós vamos falar de motores de corrente alternada, e talvez até isso aqui vai dar uma ajuda para a gente a entender o que significa corrente alternada, que é o tópico do próximo capítulo. Então, depois que a gente terminar esse capítulo aqui de indução magnética, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha curtinha, e depois o próximo capítulo é de correntes alternadas e circuitos de correntes alternadas, certo? Bom, então vamos lá. Imagine que você tem uma espira quadrada, como essa daqui em vermelho, e ela está colocada entre dois ímãs, né, organizados dessa maneira, de maneira que o polo norte de um está de frente para o polo sul do outro. As linhas de campo, então, têm essa orientação que vocês estão vendo aqui em preto, né? Então, elas atravessam aqui a espira. E imagine que ela está levemente rotacionada aqui, né, fazendo um ângulozinho θ, de maneira que o vetor normal, a área, faz um ângulozinho θ com o campo, e você coloca essa espira para girar. Esse aqui é o princípio de um gerador. Então, vamos supor que você ligou isso daqui em umas pás. Essas pás estão colocadas dentro de um rio ou de uma queda d'água, de maneira que o rio ou a queda d'água fazem girar esse eixo aqui e fazem girar essa espira. Essa espira de cá, essa partezinha, né, direita da espira, está conectada a esse anel, e essa partezinha de cá, ela passa por dentro do anel, mas não está conectada aqui, ela só está conectada, quer dizer, ela não toca esse anel aqui, que é esta outra, ou melhor, essa daqui, essa parte de cá toca este anel da direita, você tem um fio percorrendo, né, inspira, ele passa por dentro desse anel sem tocá-lo e toca o anel aqui desse ponto B. Então, esta parte da espira toca o anel do ponto A, passa por dentro aqui, uma questão apenas de construção, mas sem encostar nele, ou você pode imaginar que esse fio está encapado nessa parte, quer dizer, tem um isolamento elétrico entre esse anel aqui e essa parte aqui do fio, então ela não conduz aqui, mas toca nessa parte aqui do fio. Se uma força externa faz esse eixo girar, vai estar fazendo, então, essa espira girar, e se ela gira, muda o ângulo, né, do vetor normal com o B, e você vai ter, então, a variação do fluxo magnético, né? Se o ângulo θ muda, o fluxo magnético, que depende do cosseno, né, se você estiver trabalhando lá, escrever o BA como produto escalar, né, fica BA cosseno θ, então se o θ muda, o fluxo muda. Isto é, se eu coloco uma força externa para girar essa espira, muda o fluxo, porque mudou o ângulo aqui, né? Então vai ter uma hora que o plano da espira está perpendicular ao campo e o fluxo é máximo. Vai ter uma hora que o plano da espira está paralelo ao campo, então o fluxo é mínimo. E, claro, você vai ter então a FEM. Quer dizer, vai haver uma corrente percorrendo essa espira. Se eu ligar alguma coisa a esses pontos aqui, a esse anel e a esse outro anel, eu posso, então,
realizar trabalho, eu posso utilizar essa energia, né, a corrente que foi gerada por esse movimento para alguma utilidade qualquer. Posso carregar um celular, acender uma luz, fazer uma coisa aqui, e eu estou representando apenas por essa resistência, mas poderia muito bem ser uma luz. Bota uma luzinha aí, um LED, e você vai ter, então, uma corrente percorrendo. Esse é o princípio básico do gerador elétrico, né? Vamos tentar encontrar uma expressão para o que acontece com a FEM ao longo do tempo para uma coisa como essa. Uma espira que está sendo girada externamente. Vamos dizer que a gente está usando água para girar, para ficar uma coisa bem, né, verde, né, digamos assim. Então, usando água para girar a água bate na pá, a pá gira o eixo gira a espira, girando a espira muda o ângulo, mudando o ângulo muda o fluxo, variando o fluxo com o tempo eu vou ter uma FEM. Bom, eu sei que o ângulo tem essa expressão, o fluxo tem essa expressão, essa dependência para o ângulo, e eu posso relacionar o ângulo com a velocidade em que esse eixo está sendo girado, não é? Velocidade angular é espaço angular ou deslocamento angular sobre tempo. Isto é, o deslocamento angular, o teto, quanto ela gira, o ângulo que ela está fazendo com o campo, o ângulo entre o vetor normal, a área, e o campo, varia dessa maneira. Então, é ômega-t, substitui de volta na expressão do fluxo, fica então com o fluxo NBA cosseno de ômega-t. A FEM é a derivada disso aqui, derivada temporal disso. Então, a FEM vai ser a derivada desse termo com relação a t. A derivada de cosseno de ômega-t com relação a t, né, porque NBA é constante, vai para fora, é seno, fica esse ômega para fora, fica ômega NBA, seno de ômega-t, né, a derivada de cosseno é menos seno, vai ficar positivo aqui. Então, fica que a FEM varia com o seno de ômega-t. A gente poderia, como o seno varia de 1 até menos 1, né, o valor máximo da FEM é quando esse aqui for 1. Quando o seno for 1, o valor máximo dela, ômega NBA. Então, eu posso pegar e trocar esse ômega NBA por uma FEM máxima, né? Quer dizer que é o valor máximo da FEM, que é o que eu estou chamando de, esse é manuscrito max, esse aqui é o valor máximo da FEM, vezes seno de ômega-t. Quer dizer, a FEM gerada tem essa cara aqui, ó. Ela é zero num tempo t igual a zero qualquer, quando você vai começar o movimento. Aqui, é claro, eu estou considerando que no tempo t igual a zero, θ é zero. Θ é zero, isso quer dizer, então... Onde está a figura? Isso quer dizer que eu estou supondo que a espira, né, o vetor normal, a espira, no início, no tempo t igual a zero, ele faz um ângulo zero, então o plano da espira é perpendicular ao plano. E aí, a partir daí, você tem um aumento da FEM, quando você vai variando esse ângulo positivamente. Depois, uma diminuição da FEM. É claro que vai ter uma hora que você vai ter uma inversão da corrente, né? E aí você tem uma parte que a FEM se torna negativa. E por aí vai, oscilando, né, senoidalmente, fazendo esse tipo de coisa. O princípio de um motor é o mesmo de um gerador, só que invertido. Se eu trocar essa resistência por uma fonte que me gere esse tipo de energia, né, me gere uma força eletromotriz com essa cara, eu falei energia de maneira ampla, né, porque aqui não é energia, né, isso aqui é uma diferença de potencial, é uma voltagem.
Se você tiver uma coisa que gera algo assim, então, por exemplo, vamos supor que isso daqui seja o que tem lá na usina aí, Itaipu, e a sua energia vem lá de Itaipu. Então a água cai, gira um eixo, faz a espira girar, fazendo a espira girar, vai haver uma FEM que tem esse comportamento. Se você pegar essa FEM em outro canto, né, transmite essa voltagem através de fios até chegar na sua casa, e você ligar algo que tem esta cara, quer dizer, uma voltagem que começa no zero, aumenta, vai para o zero, fica negativa, vai para o zero, aumenta de novo com essa cara senoidal. Se você ligar numa coisa desse tipo, quer dizer, uma espira, esse terminal aqui está ligado só a essa parte da espira, aqui é um fio que passa por dentro, mas sem tocar esse anel, encosta nesse outro anel aqui. Se você ligar esses dois anéis em uma fonte que tenha essa voltagem, você vai dar origem a um movimento rotatório pelo motivo que a gente vocês já imaginam qual seja, né? Ligando esse cara aqui, você vai ter a formação de uma corrente. Essa corrente vai dar origem a um campo magnético. Esse campo magnético vai pegar e vai ser defletido, né, pelo campo magnético fixo aqui dos ímãs, e aí você vai ter uma rotação. Essa parte especificamente a gente vai falar mais na aula que vem. Eu queria que a gente ficasse até aqui a parte de geradores para esta aula. Dúvidas, pessoal, até gerador? Ok, nenhuma dúvida então. Falta 1 minuto para as 3 da tarde, então falta 1 minuto para o fim da aula. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai parando por aqui, pessoal. E a gente se vê na aula que vem. A aula que vem vai ser mais ou menos uma aula de aplicação. Não estou chamando de aula de aplicação porque tem muita aplicação ao longo desse capítulo, mas vai ser algo muito parecido com a aplicação. Então, se ninguém tiver nenhum comentário, eu vou parar aqui a nossa gravação. Oi. Quando acabar esse capítulo, vai ter uma avaliação? Sim. A gente vai tentar fazer o máximo possível de avaliações, né? Para não acumular muito. Você está vendo que está meio grande, né? Assim, a matéria está começando a inchar um pouco, até porque, como vocês estão vendo, a gente está utilizando e precisa da matéria do capítulo passado para isso daqui. Então, a força de Lorentz, aquela força no fio, etc., tudo isso a gente está usando. Então, começa a ficar grandando, a matéria começa a ficar grande. Então, quanto mais a gente puder picotar Certo, mas tu vai avisar com uma certa antecipação, né? Vou. Eu acho que na próxima aula a gente já pode marcar a nossa prova. Eu não marquei porque, como vocês estavam comentando que vocês estavam com muitos trabalhos, a gente acabou adiando a entrega da lista, né? No site eu nem mudei a data, mas ficou para próxima sexta-feira, se não me engano. Então a gente tem que ver como é que vai fazer para marcar a prova. Mas a gente já está... Tá ok. Essa Mais ou semana menos. realmente está muito puxado, pelo menos para mim. Eu imaginei. Eu acho Mas que a gente ainda semana tem que mais vem umas já... 2 semanas até para... Tá Eu ok. acho que a gente termina a matéria até segunda ou quarta da semana, não desta agora que vai vir, mas da semana que vem. Tá ok. Então, até daqui a 14 dias a gente deve estar terminando, então nossa prova viria logo depois. Ok? Professor, eu Oi. já entrei super atrasada. Eu quero saber o seguinte, já houve alguma avaliação? Não, essa é a primeira. Já houve avaliação. Nós estamos no capítulo 2. Normalmente, a gente está adotando o livro Tipler, e a avaliação do capítulo 1 foram a primeira avaliação foram os 2 primeiros capítulos do Tipler, com relação ao magnetismo, que ele chama de fontes magnéticas, lá, e o outro eu não vou lembrar o nome do capítulo, mas são os 2 capítulos do Tipler anteriores
a esse agora de indução magnética. Então, os dois anteriores, a gente fez uma prova deles. Agora a gente vai fazer uma prova deste. Se você precisar, a gente faz uma segunda chamada, tá bom? E já tiveram 2 listas de exercício. Se a senhora entrar lá no site, a senhora vai ver que tem... não vou lembrar exatamente as aulas, mas foram 2 listas de exercício. Eu posso passar para a senhora os PDFs, para a senhora entregando as atividades. E Tá certo, professor, para eu poder ter acesso lá ao conteúdo. pois é. As aulas estão lá, estão todas gravadas, então se a senhora entrar no site, a senhora pode acompanhar todas as aulas Tá passadas. certo. Aí tem que Então, colocar meu nome lá, professor? não, tem que colocar. Não? Não tem que fazer nada. É só a senhora, a senhora entrar no site, o site é aberto. Ah, tá certo. É igualzinho o do eletromagnetismo, com o nome só que o nome verde no final ser eletromag é eletro 2. Ah, tá certo. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o... Posso até mostrar aqui para a senhora rapidinho? Seria isso daqui. Isso aqui é o do eletromagnetismo, né? Se a senhora mudar a finalização aqui de eletromag para eletro 2, a senhora vai ver o site, igualzinho, o mesmo estilo do outro. E aí vão ter aqui só vai ter os últimos 3, mas se a senhora for em post, vai ter todos. Tá certo. E aí todas as aulas vão estar lá. A avaliação foi postada, se a senhora quiser dar uma olhada lá na avaliação. Claro que não vou Tá fazer certo. mesmo, mas... E aí é só procurar procurar também as atividades, tal. Tá aqui, ó, essa daqui que tem atividade, está escrito embaixo atividade desta aula. Então, para ir fazendo e adiantando, ok? Tá certo, professor. Obrigada, viu? Então, pessoal, Professor, oi. nesse gerador aí, numa aplicação real, eu precisaria limitar essa velocidade angular para poder não queimar os aparelhos, ou isso acontece em outro ponto do esquema? Não, você sempre vai ter limitações, né? No caso lá, você vai colocar algum tipo de... Você pode, por exemplo, se você estiver interessado em limitar a corrente ou a voltagem, você vai colocar, por exemplo, resistores. Ou, se você não quiser perder muito que o resistor dissipa a energia, você pode botar indutores também, que eles também têm impedância, né? Também reduzem a coisa. Você vai colocar elementos de circuito para reduzir. Você vai tentar gerar o máximo que você puder. Daí você limita o que você precisar limitar depois, se você quiser. Ou você pode fazer transformadores. Estou com voltagem muito grande. Bom, use um transformador. Então você sai de uma coisa lá. Estou gerando 40 mil volts. E só quero transmitir com 22 mil. Então, pega um gerador, um transformador, transforma de 40 mil para 22 mil, por exemplo, e envia o que você achar mais interessante. E não... É claro, você também tem limitações mecânicas, né? Às vezes o eixo não pode girar tanto, etc. e tal. Bom, aí já são coisas mais complicadas, né? De engenharia de materiais, etc. Mas a gente vai ver nas próximas aulas ainda o que é um indutor e depois vai falar de transformadores. Então, não sei se isso vai ajudar, mas a gente vai falar ainda de transformadores para ver se eu entendo um pouco mais de geração de energia daqui para o final desse curso. Que a gente pode pegar depois e ficar falando de cada parte de uma usina hidrelétrica, por exemplo. Ok, Emerson? Ok, sim. Então pronto, a aula que vem a gente vai ver indutores e correntes de Foucault e depois a gente vai ver indução mútua, etc. Lá pelas próximas aulas a gente vai estar vendo transformadores, etc. Ok, pessoal? Então a gente se vê segunda-feira que vem. Um abraço a todos.